Fala, empreendedor! Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um episódio do Belcast e hoje, nesse episódio especial, estamos contando aqui com a presença da Lorena Quadro e da Letícia Ramos, as duas do evento Elas Empreendem. Meninas, prazer e satisfação em participar com vocês aqui do Belcast. É uma honra compartilhar com vocês essa mesa. E aí, já participaram de algum podcast? Compartilhem com a gente. Não. Primeira. Sério, a primeira vez que estão participando? Estão nervosas? Não? Tá tudo tranquilo? Tranquilo. Por enquanto, tá tudo tranquilo. Olha só, o Belcast, ele tem o objetivo de compartilhar histórias de negócio, empreendedorismo. E o evento de vocês, Elas Empreendem, é tudo isso. Então, a ideia de convidar, de ter vocês como convidadas do Belcast é justamente para a gente poder compartilhar isso com outros empreendedores que seguem a gente hoje na rede da Bel Office Cowork e poder inspirar outras pessoas, tá? Eu vou dar esse start, esse início de bate-papo, que eu digo sempre, essa mesa de bate-papo aqui com vocês, pedindo para vocês se apresentarem um pouquinho, olharem aqui para essa câmera e poder falar para outras empresárias, outros empresários, um pouquinho para a gente iniciar esse bate-papo. Quem são vocês duas? Quem é que pode começar? Boa tarde, eu me chamo Letícia Ramos, eu sou CEO da Raizo Estratégias, uma empresa de marketing que faz um processo de assessoria ali mais 360 com os clientes. Então a gente cuida do marketing, do secretariado, porque mais do que só atrair, a gente precisa reter esses clientes e também faz parte de treinamentos comerciais e de atendimento ao cliente. Muito Maravilha. bom. Por isso Muito que eu bom. trouxe ela pro time. Prazer, meu nome é Lorena Quadros, formada em marketing pela Unama. E a gente atualmente, além do evento, né? Porque além do evento nós temos outra empresa. Outra empresa, é claro, empreendedora. Sim. E a empresa atualmente que eu estou comandando, né, é a empresa Quadro Digital, que é uma empresa também de marketing. E nós temos a especialização em eventos e também a questão de gerenciamento de redes sociais. Caso o empresário tenha alguma dificuldade, a gente vai lá e tenta trazer, né, esse momento que a gente consiga auxiliar ele da melhor forma no posicionamento digital. E nós estamos implementando também agora os novos infoprodutos, que são as consultorias para empreendedores, empresários, e também os treinamentos de redes sociais para pequenas turmas, que é um novo serviço. Então a gente que é empreendedora, todo tempo a gente tem que trazer inovações para o mercado. Muito bom, parabéns. Né, já vi que são duas empreendedoras, duas empresárias de sucesso. Sim. Isso é legal. Agora vamos falar um pouquinho do evento, né? A ideia de compartilhar no Belcast, claro, quem são vocês duas, porque isso é importante, né? Mas eu queria que vocês contassem um pouquinho como foi essa iniciativa desse evento. Eu acompanhei um pouco agora a última edição, que foi a terceira edição, que foi agora recente, ainda esse mês. E eu queria que vocês contassem o evento. Primeiro, parabéns. Né, eu acompanhei de fora, a Bel Office, ela foi uma patrocinadora, uma apoiadora dessa iniciativa. Isso é muito bom. Eu pedi para a equipe participar, eu não disse, são mulheres, né? Então, deixa a equipe mulher, né, participar. Não sabia, mas tudo bem, faz parte. E elas representaram muito bem. Muito mas eu bom. acompanhei na rede social e foi um sucesso. Parabéns pelo evento, né? Que vocês consigam cada vez mais crescer com esse evento. Mas eu queria agora que vocês compartilhassem com os nossos seguidores como é que vocês pensaram, qual foi a ideia para chegar até essa terceira edição e estar assim bombando com várias empreendedoras, com muitas histórias de sucesso que também foram apresentadas lá no evento? Eu acho que o primeiro ponto do Elas Empreendem é essa união aqui. Duas empresárias da mesma área sentando lado a lado. Eu acredito que o Elas Empreendem nasceu dessa força e não da vulnerabilidade. Então, eu e Lorena, como vocês viram na nossa apresentação, nós trabalhamos exatamente na mesma área, cada um com seus potenciais, cada um com a sua personalidade, cada um com as suas forças dentro dessa área, mas as duas na mesma frente. E quando a gente se conheceu, a Lorena me mandou uma mensagem, tô com essa ideia aqui, a gente entrou numa reunião sempre com um tom muito colaborativo. Sim, de união mesmo. Porque eu pensei assim, nossa, a gente tem que procurar pessoas para agregar, né, no que a gente está procurando com propósitos. E aí eu lembro que eu falei com a Letícia, vai dar certo? Aí ela, amiga, vai. E aí a gente nem era tão próxima e a gente foi entendendo que os propósitos foram se conectando. E aí a gente fez a primeira edição, eu lembro que a única pessoa que estava com a gente no dia anterior era só eu, ela e os nossos maridos.
E aí o nosso primeiro evento foi lá no Infinity, não foi? Corporate. E aí a gente a gente foi na sexta-feira lá e eu falei, e aí, amiga, ela tava grávida, inclusive, Sim. de quantos meses? Eu acredito que de 7 meses ela tava 7 grávida e eu convidei, na verdade, ela pra palestrar. Esse foi o primeiro contato, que eu vi o potencial nela como palestrante mesmo, pra trazer ela pra aprender, ensinar, na verdade, a outras mulheres. E aí, desde aí, a gente conseguiu se conectar. E aí, a gente pensou numa segunda edição, juntas, né? Eu falei, vamos pra segunda edição. E aí a gente viu, né, o Bell Office, porque eu entendi que aqui ia construir algo mais diferente. Como seria esse propósito diferente? A gente teria um espaço, na verdade, para trazer outras mulheres para expor, para patrocinar. E aí eu pensei que seria uma ideia muito bacana e foi o que aconteceu. Porque no primeiro evento a gente não teve patrocinador. A gente Então, precisou. como foi esse primeiro evento? Assim, que foi o desafio? Quantas mulheres, mais ou Eu menos? Foram 100 mulheres. 100 mulheres, Sim. que legal. O primeiro evento, amigo, tava lembrando agora, o primeiro evento era pra ser em Icoraci, Sim. numa escola, como era o nome da escola? Alfredo Chaves. No Mora Alfredo na Chaves. frente da minha casa. Aí ela mandou foto, olha, amiga, já fui aqui nesse lugar, vai ser assim. Aí eu falei, por que não vai pra Belém? E aí, nessa época, eu tava com um cliente que tinha um escritório lá no Infinity Corporate. Sim. Eu falei, olha, tem um espaço aqui pra 100 pessoas, eu consigo aqui pra gente, vamos. E a gente começou, né? Era pra ser em Coraci. Sim. E aí veio o desafio de precificação, então seria o primeiro evento, a gente queria gerar acessibilidade. Acho que esse foi o primeiro ponto, porque quando a gente fala de empreendedorismo feminino, a gente está falando de várias barreiras até que uma mulher chegue em um dia todo e fique ali naquele espaço. A gente está falando de uma mulher que vai ter que se programar com a família, de uma mulher que vai ter que Um filho pra deixar em desenvolver. casa, né? Exatamente. A própria autoestima de estar vestida ali, de se sentir bem em estar presente, em estar nesse local de aprendizado, né? Porque querendo ou não, a gente tem essa cobrança de a gente tem que saber tudo. A gente não pode mostrar, opa, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Então, tinha todas essas barreiras pra gente quebrar antes de colocar. Assim, o primeiro evento, assim, Foi muito um desafiador. Porque eu entendo que o primeiro evento foi o meu primeiro evento de tudo. Foi meu primeiro evento a ser produzido, foi meu primeiro evento a criar conteúdo, na verdade, para programar, para organizar, fazer uma programação. Então, foi tudo assim, o primeiro. Quando foi? E aí, foi em setembro do ano passado, né? Foi. Setembro do ano passado. E aí, foi um momento Deu algum desafiador. BO também, situação de criança Sempre tem, né? Sempre tem. Eu moro muito distante, já começa um ponto assim que já é um agravante. E aí eu cheguei no evento, as coisas assim saem um pouco fora, né, do que a gente tá planejando. E eu entendo que a gente tem que correr agora com esses contratempos. Então agora, quando a gente já veio para uma terceira edição, já é muito diferente, porque a gente já consegue tentar prever o que pode acontecer. Não que a gente consiga prever tudo. Claro que em todos os eventos a gente tem sempre melhorias a ser feitas. A gente põe os tópicos ali, faz pesquisa de satisfação para saber o que a gente pode melhorar. Mas o primeiro foi um desafio e tanto, porque a gente teve esse primeiro impacto. E aí eu pensei em produzir um evento pequeno. Eu pensei assim, como tem muita empreendedora me procurando sobre, Lorena, como é que muda a minha biografia? Como é que eu faço um destaque? Como é que você cria conteúdo? Eu falei, nossa, é um desafio. Eu falei, então vamos fazer um workshop? Um workshop para pequenas mulheres que estão começando. E aí eu falei, vamos fazer para 50 mulheres. E aí eu lembro que eu entrei em contato com a papelaria. Eu falei, olha, eu quero 50 crachá, né? Porque para um crachá naquela época tempo de papel. Eu quero 50 bloquinhos de nota pra gente fazer os press kit, né? Porque a gente montou um press kit. E eu queria 50 canetas e tudo. Eu falei uma quantidade assim. Aí depois começou o evento. Eu lembro que a gente começou com essa ideia em junho. E a gente não tinha vendido nada ainda de ingresso. E o evento já era em setembro. E aí eu lembro que em junho a gente vendeu um ingresso, foi com uma amiga minha. Aí depois veio agosto, a gente vendeu, se eu não me engano, uns 15. Eu falei, olha, já começou a melhorar, né? Quando foi no final de agosto, eu lembro que a gente teve uma reviravolta muito grande. Que foi quando a gente começou a vender quase todos os ingressos e passou de 50, né? E aí eu falei pra papelaria, eu falei, olha, a gente vai ter que aumentar. Ela, Lorena, mas aumentar quanto? Eu falei, olha, faz mais 10. Aí eu fiquei azucrinando a cabeça dela. Faz mais 10, faz mais 20, mais 30. E aí, quando a gente chegou em 100,
foi um mês antes quase do evento. Eu falei, meu Deus, deu certo, né? Vamos ver agora como é que a gente vai conseguir construir o evento, porque é o que é mais difícil. Porque você trabalha com a perspectiva das pessoas. A expectativa delas é muito grande para um evento de empreendedorismo com ênfase em marketing. Então, o que é que elas pensam? Eu vou sair de lá criando conteúdo. Mas eu entendo também que tudo a gente constrói é o pós-evento. É o que a gente fez hoje. Um exemplo, a gente pega as mulheres empreendedoras para tentar auxiliar elas nas dores, aonde que a gente consegue agregar. Então, o evento hoje não é só vender ingressos. Hoje a gente entende que a gente consegue ter uma base para a gente conseguir auxiliar essas outras empreendedoras, né? A criar conteúdo agora, ajeitar uma biografia. E a gente coloca isso nos eventos. Isso é muito bacana. A gente tenta acolher elas da melhor forma possível. Eu acho que tem um ponto que é muito interessante sobre o evento e sobre a posição da Lorena. A Lorena, ela assim, a gente nem consegue lembrar dos desafios que teve desde o primeiro. A gente nem consegue lembrar. Mas por quê? A Lorena, ela lidou ali com a organização de uma maneira muito natural. Eu sempre disse isso pra ela. Falei, amiga, é como tem o que a gente tem que melhorar, pra vocês terem uma ideia. O primeiro espaço já ficou pequeno. No coffee break não tinha onde as pessoas ficarem. Então, por isso que a gente pensou no Bell Office. Porque tem essa área externa que dá para trabalhar muito melhor. A palestra separada, o espaço de exposição no coffee break muito bem separado. Então, isso nos favoreceu muito. Mas desde o primeiro, a Lorena conseguiu organizar não só a parte do Instagram para fora, que é fazer todo o movimento acontecer com eu vou, o que vai ter no evento, e ela fez isso de uma maneira muito assertiva e muito natural. Eu sei que nos bastidores não foi, só que para quem assiste, foi muito natural o movimento acontecendo. E parte desse movimento se construiu dentro de um grupo no WhatsApp, que é a Elas Empreendem, que virou a comunidade. Show de bola. Eu acredito que o sucesso do evento ele se construiu muito pela honestidade que a Lorena teve em alinhar as expectativas com essas empreendedoras, de dizer, olha, a gente está acontecendo isso, quem é que pode ajudar, quem é que pode contribuir, quem fornece tal coisa, olha, a gente está com essa palestrante. A troca da Lorena dentro do grupo é uma troca muito, muito no mesmo nível, sabe? A gente não tá nem acima ou inferior a nenhuma outra empresária bem que tá ali comunidade dentro. mesmo. Bem comunidade. É porque a gente entende que quando a gente participa de eventos maiores, no caso, a gente é acostumada a viajar para ir para eventos maiores. E quando você chega lá, você fica dentro de uma caixinha, né? Meu Deus, com quem eu falo? O que é que eu faço? Quais são as amizades que eu vou construir? Claro que a gente constrói amizades, né? Mas eu entendo que tem uma rivalidade. Por mais que a gente diga, não tem, mas sempre tem. Eu que trabalho com marketing, conheço outra pessoa que trabalha com marketing, mas a pessoa diz assim, olha, eu faço isso, eu faço desse jeito. Sempre é de um tom de, nossa, eu faço melhor, sabe? E na época que eu lembro que comecei a trabalhar com marketing, eu fui no primeiro evento em São Paulo, inclusive ele foi meu mentor agora, e aí eu não tinha nossa, eu vou chegar aqui, eu sei fazer isso. Eu não sabia fazer. Então as pessoas já vinham, olha, eu sei fazer desse jeito. Então eu sentia aquilo, nossa, e agora? Eu não sei fazer, mas aí eu fico recuada, sabe? Então eu não quis trazer essa proposta para o evento. Eu entendi que mesmo que a empreendedora tenha começado agora, com outra que já esteja muito acima, eu trato todas da mesma forma. Então, independente se ela já está no patamar muito alto ou está no patamar muito baixo, eu tento conseguir juntar as empreendedoras, tanto baixas quanto grandes, para elas se unirem. E isso que a gente viu hoje no evento. Porque se você for no evento hoje, tem várias mulheres de várias classes. E elas conseguem se conectar com outras mulheres também de outras classes. Coisa que você vê que não tem em outros locais. Entendeu? E isso que é a proposta do evento. É trazer essas mulheres com vários tipos de propostas para elas entenderem que a gente conseguir conhecimento com todas as pessoas. E eu sempre falo que nos eventos eu aprendo com todos os eventos. Tem uma palestra ali que eu nunca pensei em assistir. Da Alessa, um exemplo. A gente tá com ela quase sempre, mas eu nunca vi a Alessa botando pra fora algo que ela colocou no evento. Então, a gente aprendeu uma coisa diferente com a Alessa no dia do evento. Coisa que a gente não tem no dia a dia. Então, isso é muito bacana, sim. Então, a gente tem uma convivência com a Luana, num momento ali de como participante, como amiga, como da comunidade. Mas quando ela vê no palco, e eu lembro que a Luana foi como participante, e a gente convidou ela para ser palestrante. Então tem essa troca também, porque as mulheres veem a possibilidade de ser participante, mas de ser também palestrante. E isso é muito bom.
Porque a gente não pensa assim, nossa, vai pegar só uma palestrante que é muito grande, eu tenho muitos seguidores. Não. A gente tenta alinhar as ideias com que elas pensam, nossa, eu posso subir no palco para poder contar minha história, meus conhecimentos. E isso casa com que elas tenham vontade de fazer dar certo, sabe? Que é o que muitas ficam desmotivadas. E a gente tem vários cases, inclusive, né? Exatamente. Eu acho que esse ponto que a Lorena trouxe é muito importante. E eu até, assim, analisando agora rapidamente, tem uma característica do evento Elas Empreendem. O nosso evento não tem palco. Não. A gente não tem palco. A gente fica no mesmo piso que as outras empreendedoras. E dentro das nossas palestras, a gente principalmente trata com elas. Então, tem uma dinâmica que a gente faz, normalmente, eu sempre pergunto com que elas trabalham. E, por exemplo, aí tem uma que diz, eu faço semi-joia, ou eu vendo isso, ou eu vendo aquilo. Aí eu falo, eu quero 10 pessoas para comprar dessa empreendedora. E a gente teve cases desde o início de que essa ação simples, que é uma coisa que eu faço muito naturalmente, que é só direcionar o público para dar foco, impulsionou e manteve ali uma empreendedora. Nossa, eu estava tão desanimada, mas aquela chamada que você fez as pessoas comprarem. Porque a maioria das pessoas que entram para um evento da área de marketing, o que elas querem? Não é só o marketing, é a venda. Então, às vezes, a maioria das vezes, na verdade, a venda ela tá muito relacionada com a interação humana. Então, aquela pessoa não sabe como apresentar. Eu quero vender, por exemplo, eu tô muito mais propícia a alugar aqui o Bell Office por ter vindo, por ter sido convidada, do que eu estaria se apenas estivesse rolando ali o meu feed. Porque tem muitos outros concorrentes. Então, essa aproximação pessoal faz com que algumas objeções de compra sejam quebradas. E essas mulheres dentro do evento, elas começam a ter essa percepção de que quanto mais elas se expõem, quanto mais elas conversam, quanto mais elas se interessam pelos outros, mais é recíproco, mais as pessoas querem saber sobre o trabalho dela. Então, é esse fomento que a gente faz dentro do evento, para que elas sintam que não tem nada de extraordinário em mim, na Lorena. Pelo contrário, você viu. A gente tem dores similares, a gente tá no corre, assim como essas mulheres. Porque, às vezes, as redes sociais, elas dão esse holofote que chega a ser irreal. Então, a gente postou uma foto tudo aqui, parece que tudo é perfeito. Não parece que eu vim de um terremoto. Atrasada, a gente corre, por favor, né? Exatamente. Vê só essa parte do holofote. Pelo contrário, a gente diz, não, a gente tá nesse mesmo caminho que vocês. Tanto é que a diferença é que a gente tem um foco e vai manter, entendeu? No primeiro evento, eu ainda não tinha aberto nas redes sociais que eu estava grávida. Por quê? E isso é uma dor também do evento Elas Empreendem. Nós somos mulheres. Eu vim do mundo corporativo. O que uma mulher grávida é vista dentro do mercado? Opa, uma pessoa que está pelo menos 50% da sua capacidade. Ai, não passa muita coisa para fulana porque ela tá grávida, daqui a pouco ela vai parir o bebê, vai sair de licença, quando voltar ela vai passar 6 meses e depois ela vai ser mandada embora. A gente já tem um enredo desenhado. E quando eu fiquei grávida, e foi uma escolha pessoal minha ter minha segunda bebê, eu falei, cara, eu não vou expor isso nas redes sociais, porque não é isso que vai definir a minha entrega. E eu mantive isso, nem a Lorena sabia. Não. No dia do evento, eu cheguei assim, com barrigão. Eu só vi uma semana antes, que a gente se encontrou. Aí eu fiquei assim, verdade, não quis perguntar. A gente foi visitar o espaço. Aí eu falei, Letícia, eu quero visitar o espaço. Aí ela, tá, então vem. Aí eu cheguei pra visitar ela com barrigão. Eu falei, tá grávida? Aí ela, sim. Eu falei, quantos meses? Aí começou. Eu falei, 7 meses. Eu falei, amiga, tu tá muito perto. Aí ela, assim, sim. Né? E aí ela subiu no palco, palestrou e todo mundo ficou assim, como é que você tá grávida? Assim, sabe? Foi um ponto. As minhas redes sociais, então, assim, foi um boom. Mas esse foi um ponto, e eu até criei um conteúdo depois, tipo, a minha gravidez não é pauta. Por quê? Enquanto mulheres, nós temos essa dádiva de gerar seres humanos dentro de nós. Nós temos, só que junto com isso, a gente tem como eu posso dizer, algo que nos acompanha que projeta ali uma limitação, como se nós não fôssemos tão capazes quanto alguém que não tem filho. Sim. Lorena tem filho, eu tenho filha, nesse caso 2. E a gente consegue fazer coisas que pessoas sem filhos, que
desculpe a licença, que homens não fazem. É verdade. Então, a gente não Se é vira em limitada, pelo funções. contrário, a gente usa isso como um impulso mesmo para continuar. E a gente traz essa percepção para as mulheres de o que você tem de maior dor. A gente até fez isso no período do Dia das Mulheres, pesquisou ali sobre violência doméstica dentro do grupo, para entender um pouquinho. Essas mulheres, muitas das vezes, são atravessadas por dores emocionais que a gente não faz nem ideia. Exatamente. E E a às gente vezes- tenta explorar isso delas também. Exatamente. Não é só um grupo pra venda, sabe? A gente tenta ali expor. Aí a gente até escutou agora na última. Olha, faz a corrida delas empreendem. Eu falei, calma. Porque elas querem criar. Corrida, que legal, olha elas que querem top. criar algo muito melhor do que um Com patrocínio evento. do Bell Office. Sabe? Muito melhor do que um evento. Por quê? Porque a gente vai atrelando coisas que tem mulheres que, um exemplo, nunca correram. E falaram assim, Lorena, mas se tu fizer uma corrida, eu vou. Então, esses são os motivos pelo qual a gente pensa, não, a gente tem que criar coisas que a gente consiga aproximar elas de alguma forma que não sejam só o evento. Inclusive, agora a gente faz o Café para Negócios, que é na Lugano. Que é Né? entre os eventos. Isso, e a gente faz uma vez por mês, a gente faz ali um momento bem informal, então as mulheres podem ir, enfim, informal mesmo, mas se conectam com outras mulheres e eu consigo, né, a gente consegue estar próximo dessas mulheres de uma forma que a gente não vai se encontrar só no dia do evento, a gente vai construir algo, sabe? Isso é muito bacana. E a gente tá construindo, aos poucos, Muito né, bom. uma comunidade que a gente tenta ajudar mulheres, né, a se posicionarem melhor, a fazerem um vídeo diferente, a criarem um conteúdo. Quando eu até falo, vocês não precisam de uma agência de marketing. Aí eu até falo, mas por quê? Porque tem mulheres que realmente não podem naquele momento, mas isso não impede que elas criem conteúdo, façam algo diferente. E aí até uma pessoa falou assim, mas Lorena, mas como tem uma agência de marketing, recomenda não ter? É porque às vezes a pessoa espera ter uma agência de marketing para fazer algo diferente. E não precisa. Às vezes eu até falo, olha, o número da minha design é esse, o nome da pessoa que é Story Make, nossa, é esse. Então a gente, tipo, ela até fez agora, não foi o conteúdo da Paula, a Melissa, ela fez o conteúdo tudo. dela, Contarei? com certeza, e uniu a Tare, que era do evento, com a Melissa, que é Story Make, nossa, com a Paula, que vai fazer ali todo o enredo do conteúdo. Então elas uniram, sem precisar de uma agência, tecnicamente, Sempre traz isso. mais um conteúdo juntas. Então elas se conheceram no evento, transformaram o conteúdo juntas em parceria. Isso é muito bacana. Então elas fizeram coisas diferentes, né? Entendi. Exatamente. Eu ia ficar pensando que aquele ideal, peraí que eu vou ter que montar uma empresa. Sim. Não, não precisa disso. Se conecta com as pessoas certas, você consegue fazer. Exatamente. Entendi. Eu acredito que as mulheres, assim, nós enquanto mulheres, me colocando nessa posição mesmo, a gente tem uma linha de chegada muito distante. É uma linha de chegada, assim, sempre muito longa. Então a gente nunca tá pronta para abrir os stories, porque a gente não tá maquiada, porque o nosso cabelo não tá feito, porque a casa tá bagunçada, porque, sabe, todas as circunstâncias ali projetam a gente não fazer nada. E dentro do evento a gente diz, cara, abre. A gente teve a influenciadora que veio de Abaetetuba, Sim, a Cleide. a Cleide. A Cleide, ela trouxe, e é isso que todas as palestras foram permeadas por essa narrativa. Elas trouxeram como elas começaram. E é Então, bizarro. A Eu conheci a Cleide em um evento apresentou. em Barcarena. E é muito A bom Cleide é porque ela trouxe algo assim, ela falou, é por isso que eu não aceito desculpas, porque realmente o celular que ela gravou, a foto que ela apresentou, né, mostrando as roupas em cima de uma ponte, um celular qualquer. Em cima da cama dela. Sim, então ela trouxe uma perspectiva diferente, porque a gente sempre espera, nossa, eu tenho que estar pronta pra fazer isso, eu tenho que estar arrumada pra fazer aquilo. Então a gente não mostra nossas vulnerabilidades, inclusive nos stories eu postei hoje, mesmo doente trabalhando. E é realmente, eu tô Sim. doente, mas eu tô trabalhando. Não parece, porque na verdade a gente se oculta. Nossa, eu não vou mostrar que eu não tô bem, que eu não tô legal e não vou fazer. Não, a gente tem que fazer, mesmo tendo essa tal liberdade que a gente tanto prega, empreendedora, né? Porque a gente sempre pensa, nossa, empreendedora é muito... Liberdade pra trabalhar mais. Ela é muito... Não, a gente não. Pelo contrário, a gente tem que ter uma responsabilidade muito maior, que é com prazos, que é a gente conseguir dar o nosso melhor, mas a gente não tem hora. Eu falava que a CLT eu trabalhava 8 horas, agora eu trabalho 12, 15 por dia. É por aí, né? Porque a gente sabe a necessidade de fazer acontecer. E isso que eu digo para os empreendedores, vocês precisam saber a necessidade. Às vezes um negócio tá 1 ano, e aí, nossa, não tá dando certo, mas
Isso é só o começo. Eu 3 anos na raiz e só agora colhendo. Exatamente, então demora muito e as pessoas têm essa, nossa, tem que dar certo, tem que dar certo, tem que dar certo, mas em um ano nunca dá certo. É muito raro alguma coisa assim fazer, nossa, deu certo. Então tem empreendedora que chega pra gente, Lorena, porque eu tô um ano aqui, não tô vendo acontecer. Eu falei, e se eu te falar que a gente tá aí 3, 4 anos na lida? Eu acho que Seja bem-vinda, né? E calma que vai acontecer. Eu acho que esse é um ponto interessante. Porque as pessoas veem a gente, principalmente porque a gente usa as redes sociais, eu, Lorena, a gente mostra esses bastidores dentro dos nossos stories. E as pessoas veem a gente, querendo ou não, já usufruindo desse muito trabalho que a gente fez de bastidor. E normalmente aí nesse aspecto o cliente chega com a gente, eu quero vender muito. Isso. Eu quero já alcançar esse resultado. Então, você acabou de inaugurar a sua loja. Eu tenho um cliente especificamente que eu digo assim, eles já são empresários e estão abrindo uma nova empresa. Eu falo, cara, se você fosse um novo empreendedor, se você não fosse empresário, você ia comprar a peça, você iria tirar uma foto, iria postar nos seus stories, a pessoa ia perguntar o valor, você ia mandar junto com o seu Pix e essa pessoa ia fazer o pagamento. Menos de 10 passos e você já estaria tendo o retorno sobre o investimento que você teve. Mas pelo contrário, você montou toda uma estrutura, contratou um monte de gente. Você foi o caminho inverso. E aí esse é um ponto do que a gente faz no Elas Empreendem, no quesito marketing. Quer dizer, antes de você ter um espaço físico ou pensar em todos os custos de montar um negócio, começa dentro das redes sociais, porque o que você vai validar é muito rápido. Então, cara, eu quero vender essa xícara aqui. Abre teus stories, faz uma oferta, bebe, né? Mostra as pessoas não se interessaram. Tenta buscar por que essas pessoas não se interessaram. E se não é isso, bora tentar talvez essa taça? Cara, a internet é a possibilidade, tem um livro que chama Startup Enxuta, que fala muito sobre isso. Enxuta. Legal, né? Validar o quanto antes essa perspectiva. Cara, eu quero vender roupa. Deixa eu pegar aqui 3 modelos, deixa eu testar, deixa eu ver o que sai. As pessoas não querem esperar assim um longo tempo para validar as coisas. Eu falei, porque as mulheres hoje se identificam com que a gente... com quem a gente é. Sim. Então, antes da gente ter vendido o evento, elas compraram pessoas antes do evento, que foram a gente, né? Então, tudo bem, eu vou para o evento Elas Empreendem, mas quem é que tá por trás do evento Elas Empreendem? Porque nenhuma mulher também vai para um evento sem saber quem foi, que fundou, ou então quem é essa pessoa, qual é a perspectiva dela. Então, hoje as mulheres têm essa visão. Nossa, a Lorena é uma pessoa, a Letícia é outra. A gente é muito, por mais que a gente pareça, mas a gente é muito diferente uma da outra. Porque a Letícia é muito frenética e tudo, mas eu também sou. Mas assim, no meu tempo, eu vou trabalhando isso. A Lorena é super organizada, eu amo isso nela. Então, a gente acaba que vai tendo pontos diferentes, mas a gente conseguiu unir coisas diferentes para um propósito único. E isso é muito bom. E hoje eu não consigo ver Elas Empreendem sem a narrativa da Letícia comandando um evento, um exemplo, uma palestra. Então, a gente conseguiu unir uma palestra minha com elas juntas para formar outras mulheres, entendeu? Isso é muito bacana. E aí eu até falei para ela que a perspectiva dos conteúdos não é só, nossa, eu tô pronta e vou fazer. Não. Você que vende roupa, eu tava até dando exemplo, pegue 3 modelos diferentes, uma PMG, porque as mulheres se identificam com o teu produto, mas elas se identificam, na verdade, com você também. E isso é muito bacana. Porque, antes de tudo, eu falo muito nos meus stories. Eu não crio muito conteúdo no meu feed, mas a minha comunidade ali nos meus stories é muito ativa. Então, eu posto algo, vem enxurrada de comentários, curtidas, isso é muito bacana. E o meu posicionamento hoje não me refere à minha roupa, a nada. É muito sobre como eu lido com as pessoas, como eu trato as pessoas. Hoje a minha estava até falando, Lorena, eu fiquei com receio de mandar uma mensagem porque eu não sabia que tu era tão acessível. Eu falei, meu Deus, é porque ela foi nessa edição e a gente não teve um contato assim muito, sabe? Eu falei, se eu te falar que eu respondo meu WhatsApp, tipo, sempre. E realmente é verdade. As mulheres mandam mensagem, querem uma ideia, uma dica, eu vou lá e respondo, dou vários exemplos. E é isso que faz diferente, sabe? O evento ser o que ele é hoje, porque a gente consegue construir algo que nenhuma outra pessoa consegue se não for a gente. Isso é muito legal. Muito bacana. A gente acredita que a mulher consome de uma maneira diferente. Se eu tiver que sentar aqui nessa mesa e só fazer o podcast e ir embora, eu nunca mais vou pisar aqui. Eu nunca mais vou pisar aqui. Cara, é a gente poder contar o perrengue que foi pra chegar.
É a gente rir das pequenas coisas e se conectar Agora com é rir, né? isso. Agora é rir. É mostrar a realidade, Agora né? Não é só é. aquela capa de rede social, de internet. É porque é muito fácil hoje ver a Lorena viajando, a Lorena fazendo tal coisa, mas o que foi construído, né? Qual foi o perrengue que teve pra ter, né? O que tem hoje. Então isso é muito que eu sempre falo. Eu tô imaginando um vídeo dela aqui rápido. Vamos, corre, me ajuda aqui o evento, já tô atrasada pra gravação, corre. Sim. Ela já filmando aqui, ó, mostrando a realidade. Mas isso é o bom, porque a gente mostra que nós somos reais, Isso sabe? que gera o storytelling. Deixa eu te falar, comentar uma coisa com vocês. Você tocou num ponto que é muito legal, até eu trabalho muito com isso, são startups. E uma das coisas que a gente vê muito quando a gente fala é que a gente conversa e entende sobre um termo chamado MVP. Eu acho que o Sim. livro, inclusive, ele fala sobre isso. Isso é muito legal mostrar para elas. Mínimo que é produto viável. mínimo produto viável. Comece, você vai pensar muito grande, que quer crescer, mas começa pequeno. Qual é o start? Você deu vários agora. Não, pega a xícara, não tem espaço físico. De onde você tiver, você vai conseguir vender e vai validar, vai saber se vai sair. Isso é muito legal também. E aí eu queria entrar num ponto com você, porque vocês dois são mães. Somos. Eu vim aqui, eu vim na sexta-feira aqui, né, acompanhar o evento, e a Lorena estava aqui, aí tava o filho dela, até conversei, conheci o Lorenzo também, né, eu Sim. chamei o Lorenzo, nosso parceiro aqui, colaborador, e aí ela, opa, peraí, chamou meu filho, peraí, deixa eu... Aí, né, na hora... E ele tava aqui ajudando, então eu queria perguntar para vocês como é que é esse desafio, você é mãe de duas, né, duas meninas, E ela tem 4 meses, a outra. olha Uma aí... de 4 meses. Nossa, como é que Que esse ainda desafio mama. você... Caramba! Então ela tava aqui, a família, acho que tava teu marido Sim, também, enfim, tava. tava ali o companheiro à noite. E assim, são pequenos, isso demanda da mãe também. Demanda muito da Então, gente, porque eu entendo que a maternidade, ela não é que seja fácil. É muito, é muito contrário. cansativo. Porque às vezes a gente tá trabalhando, como eu sempre falo, né? A gente tá trabalhando 12 horas por dia, um exemplo. Só que a gente tem nossas pausas, mas essas pausas às vezes requer o quê? A gente tá pensando em algo ali que não pode parar e ele vem, mamãe, eu quero uma atenção, mamãe, eu quero jogar um jogo, olha esse vídeo. Então às vezes eu acabo assim pensando, caramba, é tão bom ver ele crescendo, mas em alguns momentos não poder dar 100% uma atenção que deveria estar dando. E aí, quando eu construí o evento, eu lembro que no primeiro evento ele foi, né, com a gente, só passou por lá. No segundo evento, ele já conseguiu entender a importância. E eu lembro que ele me pediu assim, mamãe, tu me apresenta no evento? Aí eu falei, apresento. Então eu apresentei ele e pra ele ali foi muito, sabe, nossa, tô aqui, sabe? E aí ele me viu como mãe, empreendedora, empresária. E aí eu até falo pra ele, eu falo, tu entendeu a importância? Ele fala assim, não entendi. Tipo assim, então ele me reconhece como profissional, como mãe. bacana. E isso é muito bom, porque além do evento, a gente traz um ponto que é muito importante pra gente. A maternidade hoje, pra mim, era um desafio muito grande, né? Porque a gente junta muitos fatores, né, em um momento só. E esse apoio que eu tenho hoje, claro, dos meus pais, do meu marido, do meu filho, esse reconhecimento é muito importante. Muito. Porque a gente tem hoje uma base, eu tenho uma base muito forte, né, que eu consegui desenvolver outras coisas. Porque já pensou, se eu não tivesse essa base que eu tenho para construir tantas outras coisas? Porque a gente não lida só com gerenciamento, a gente lida com evento, a gente lida com outros produtos, e isso é muito bom. Então hoje eu falo para ele assim, que eu quero tirar um momento. Então às vezes eu tô ocupada como for, mas hoje eu tiro um momento pra brincar, pra sair um final de semana, e é inegociável o meu final de semana, porque é o momento que é dele, da gente sair, da gente compartilhar momentos, porque pra mim hoje também isso que é importante. É compartilhar esses momentos que a gente pensa assim, Tem que ter nossa, o é tempo tão passageiro, e aí você vai vendo crescendo, vai passando o tempo, e hoje eu vejo a Letícia também, hoje ela sai 2 da manhã, a filha dela tá ali com ela, naquela lida, e isso é muito bom. E ela vai entender que a Raizo hoje é uma empresa que é muito grande, sabe? E é isso que meu filho me vê hoje, como uma profissional, como mãe. E além de tudo,
construindo um propósito que é muito bom. Porque as pessoas olha o Lorenzo, quando ele passa assim, né, no evento, olha o Lorenzo. E aí o que ele entende? Nossa, todo mundo me conhece porque a minha mãe tá aqui, entendeu? Então isso é muito bacana. E hoje ele fala assim, mamãe, não sei o que, vamos ajudar as coisas do evento. Então ele me ajuda a organizar o crachá, ele me ajuda a organizar os kits das mulheres, vai no local visitar o evento, você viu, né, que sexta-feira ele tava aqui super empolgado, e a gente tava, tipo, desde 5 da tarde, foi embora 10 horas da noite, e ele não reclama, e isso me ajuda, porque eu pensei, nossa, tô tirando ele do conforto dele pra estar aqui comigo até tal horário, mas ele nunca se questionou, nunca falou, não, mamãe, eu quero ir pra casa, tô cansado. Pelo contrário, sabe? Então, isso me ajuda a entender que tô no caminho certo e que vai dar certo, independente de qualquer coisa, porque ele tá comigo. E isso pra mim é muito, muito gratificante ter esse reconhecimento profissional. Percebi mesmo, fui lá, tava testando o microfone, ele já tava aqui do meu lado, eu testa aí comigo, ele tá falando, olha, amanhã vai ter palestra, tem que estar tudo funcionando. Ele, não, tô vendo, olha a luz aqui, tá vendo? A iluminação tá tudo certinho. Então Ele é tava muito acompanhando e não compreensivo, reclama. isso é muito bom, porque poderia ser outra criança chorando, pedindo pra ir embora. E eu entendo que a criança quer ter um conforto, né? Porque eu tô tirando ele do quarto dele, do conforto dele. Mas em nenhum momento ele questionou sobre isso. Pelo contrário, mamãe, você precisa de ajuda? Mamãe, eu posso lhe gravar? Sabe? Então eu lembro que o meu primeiro evento, que foi a primeira edição, foi ele que me gravou os meus vídeos todos na Praça da República. E aí tava só eu e ele. E aí o esposo estava ocupado. Eu falei, então bora, tu vai me ajudar a gravar. E aí eu tenho esse vídeo, inclusive, que tá no meu perfil, ele me gravando. Tipo, entendendo a importância que eu precisava. Falei, olha, meu filho, porque a gente tem que vender os ingressos e tudo mais. Naquela época a gente tinha que divulgar o evento, né? Ele, não, meu, eu vou te gravar, não sei o que. Ele todo paciente, voltava, eu tinha que gravar de novo, ele ia. Então, isso é muito bom, né? Porque a maternidade trazendo um retorno. A gente colhendo os frutos. E você, com filha pequena, como é que é esse filhas, desafio? Nossa. 2 filhas, não sei nem por onde começar. A Lorena já chorou por ali, se eu falar muito, eu vou chorar também. Já tá no Assim, puerpério. O projeto Elas Empreendem tem um grande propósito pra mim, porque eu vi a minha mãe abdicar da própria vida dela durante 17 anos. Desde quando eu nasci até eu completar os 17 anos, a minha mãe só trabalhava para colocar, era só ela, para colocar comida dentro de casa e conseguir nos dar ali o sustento. Essa foi a vida dela. Quando eu completei 17 anos, eu vi a minha mãe se formar no ensino médio. E naquele momento, assim, inconscientemente, eu fiz um pacto comigo mesma. Eu disse assim, eu nunca vou parar a minha vida por causa de filho. E não é num sentido pejorativo ou ruim. Pelo contrário, quando eu engravidei, no mesmo período que a minha mãe, aos 19 anos, eu me vi assim, meu Deus, e agora? Eu já era casada, eu me casei aos 18 anos, eu já era casada, mas eu fiquei, e agora? O cenário que eu tinha era, a partir do momento que você tem um filho, você pausa a sua vida e só retoma quando esse filho tá grande. Quando eu me vi nesse momento, eu falei, essa não vai ser minha história. Essa não vai ser minha história. Eu não sei por onde eu vou começar, mas essa não vai ser minha história. A Laura nasceu em dezembro. Em março, eu passei na UEPA, na 5ª repescagem para secretariado. A Laura estava com menos, acho que 4, 5 meses. Eu falei, eu vou me matricular. Sabe Deus como que eu vou concluir esse curso, mas eu vou me matricular. E eu não sei dizer como que eu finalizei, mas eu finalizei. Eu lembro, claro, muito, muito pautada na rede de apoio, que meu marido, minha mãe e minha sogra me acolheram naquele momento, mas eu consegui iniciar e cumprir esse compromisso que eu tinha feito comigo, de que a maternidade eu não iria carregar como um fardo, mas pelo contrário, que seria o que iria me impulsionar. Aonde eu estaria se eu não tivesse acreditado que ia empreender e ia me colocar numa posição melhor? Eu estaria trabalhando CLT por um salário mínimo, pior ainda, eu não estaria lidando com a minha filha como hoje eu interajo com ela. Porque quando eu lembro da minha mãe, eu só lembro da minha mãe não presente. Porque ela colocava, mas isso custava para ela, custava a presença dela. Então, quando eu penso no evento Elas Empreendem, eu penso nessas mulheres que, independente de qualquer coisa, isso são narrativas. A gente sempre se fortalece com narrativas que a gente conta para nós mesmos. Eu até tenho isso dentro das minhas redes sociais, que o que nos impede de chegar aos nossos objetivos é a narrativa que a gente conta pra gente.
E a narrativa que eu me conto é uma narrativa onde cada dificuldade só vai me deixar mais próxima. Porque, Ilê, tu tem que amamentar a Tênia, mas minha filha vai ficar até os 4 meses mamando. Depois, tu tem que editar isso aqui com a bebê. Eu vou fazer. Fica lindo na foto. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu lembro também que foi mais ou menos assim. Engravidei no final do meu 2º ano, com 17 anos, né? E aí eu pensei, eu tenho 2 escolhas, ou ficar parada ou continuar. E eu lembro que a minha mãe falou assim mesmo, Lorena, tu queres continuar estudando? Eu falei, sim. Aí ela falou, então a gente vai te dar um suporte, né? Eu lembro que na época nem foi ela, porque ela trabalhava muito, mesmo por mais que ela fosse empreendedora, mas ela sempre trabalhou muito. E aí a madrinha dele falou, não, Lorena, eu vou te auxiliar, te ajudar. E aí eu tava grávida ainda em abril, no meu último ano, convênio, né, vestibular, eu precisava ter essa resposta. Meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? E aí eu lembro, até peguei essa foto dele, a gente tava... Isso no meu convênio, e ele já com 2 meses, 3 meses, eu levava ele. E aí eu falei, não vai ser que a gente vá parar, porque minha mãe engravidou também muito cedo, a minha mãe biológica engravidou com 15 anos de mim. Eu falei, será que essa história vai se repetir? Eu vou ter que entregar, né, porque eu sou adotiva. Sim. Inclusive a Letícia soube recente. Eu soube recentemente. E aí a minha mãe teve que teve escolhas na vida, e eu falei, não, eu não vou dar na verdade, passar por tudo isso de novo. Eu falei, não, meu filho vai me acompanhar. E foi muito bom, porque eu trabalhei por CLT há muito tempo, eu pensei assim, cara, eu não quero isso pra mim. Então eu tenho outras oportunidades. Então acabou que eu peguei as outras oportunidades e fiz, não, essa LT eu já sei como é que é, eu não quero. Então eu vou fazer dar certo sobre empreender. E isso foi muito bom, porque eu era CLT e empreendia. E aí quando eu saí, eu falei, não, eu vou sair para focar em algo só. E foi quando eu abri a agência. Então eu abri mão de tudo para focar em algo que era para fazer dar certo. E a gente tem isso de fazer dar certo quando tem alguém dependendo da gente. E tecnicamente era isso que acontecia. E aí eu falei, meu Deus, se eu não fizer dar certo, quem é que vai fazer? Então a gente tem que ter esse gás, sabe? E o meu filho hoje é mais ou menos isso. Hoje, se a gente acorda todo dia, é pra gente conseguir dar o melhor pra ele. Então hoje, se meu filho estuda numa boa escola, se ele tem uma estrutura ali, é porque eu acordo todos os dias desempregada pra fazer dar certo, né? Porque a gente que é empreendedora, a gente tem isso. A gente acorda todo dia desempregada, mas todo dia com um gás diferente. Não é um cliente que vai chegar e vai falar, olha, você não é o suficiente para isso. Eu sempre pego, mas sempre mostro que eu sou o suficiente sim para isso. E isso é muito bom, porque a gente trabalha com marketing, a gente trabalha com a perspectiva das pessoas. As pessoas, elas põem um gás ali na gente, nossa, a culpa da Letícia se eu não vender, a culpa da Lorena se eu não vender. E aí eu sempre falo, não. E aí, quando não vende, a Lorena não é boa o suficiente pra isso. Mas se você alimentar todo o tempo isso, né, você acaba assim, não vou fazer verdade. Que a gente alimente só esse lado da gente. A gente tem que alimentar algo que é bom da gente. E aí, os nossos filhos, eu entendo que são com esses propósitos. Falei, você tá com uma bebê ali, mas tá todo dia acordando, trabalhando e fazendo tentar dar certo. E eu a mesma coisa. Porque a gente tem umas pessoas que dependem 100% da gente, apesar que seja involuntariamente, mas a gente tem alguém que depende da gente. E isso faz um gás ser maior, né? E eu acho que é isso que a maternidade hoje é pra... História. Eu ainda vou colocar na mesa que eu acredito que a nossa geração, minha, da Lorena, das mulheres que estão no Elas Empreendem, é uma geração que vem muito para um processo de cura. Assim, por exemplo, a história da minha mãe, da minha avó, das minhas tias, são histórias muito traumáticas mesmo, assim, sabe? De experiências de não terem afeto, de não terem amor, A gente sabe que os mais velhos amam todos. A gente sabe disso. A gente só não vê. E eu acredito que a nossa geração é uma geração que veio para mostrar que dá sim para fazer, mesmo com todas as dificuldades, ainda tendo um toque de amor. Por quê? E não o amor de uma maneira muito melosa, mas no amor no sentido de respeito. Porque a minha filha, ela é assim, a materialização do que eu gostaria de ter vivido. E isso me deu muito... Eu compreendi as dificuldades da minha mãe depois que eu me tornei mãe. Eu vi assim, escancarado, meu Deus, não é que ela não quisesse, é que é muito difícil. Muito. É realmente muito difícil. E a minha filha, por exemplo, diz não, como quem diz oi. Não quero, papai, não vou comer. Não... Ela diz não. E pra mim, ao mesmo tempo que filha, você tem que me obedecer, eu ainda fico assim, nossa, que linda. Por quê? Eu não fui ensinada a dizer não.
Eu só tinha que aceitar. Ó, quem manda aqui sou eu, você tem que me obedecer, eu sou mais velha e tudo mais. E é um cenário das mulheres do Elas Empreendem. São mulheres que foram podadas e mandadas demais. Tipo, ó, você não pode falar grosso, você não pode falar mais alto que eu. E isso gera, você como provavelmente estudioso, sabe que nós temos um cérebro muito inteligente ao ponto de receber comandos. Sim. Assim como eu posso dizer, Lorena, você é uma mulher incrível, que é isso que a gente faz dentro do Elas Empreendem, a gente tem um contraste dessas mulheres que recebiam, por exemplo, na família da minha mãe, o elogio era dizer assim, oi, feia. Como que pode? Eu passei 2 anos morando em apartamento longe da minha família, criei a minha filha até os 2 anos nessa perspectiva. No primeiro contato que ela teve com a minha família materna, que um tio falou assim, oi, feia, pra elogiar, ela falou, mamãe, por que ele tá me chamando de feia? Eu não gosto que ele me chame de feia. Aí eu falei, fale pra ele não lhe chamar de feia. Porque isso são ferramentas e eu acredito que esse é o nosso propósito, que a gente dá às crianças. Hoje nós reagimos ou nós agimos com base naquilo que nos foi dado, e muito pouco. Sim. Não nos deram muitas ferramentas. O que a gente faz quando a gente está com medo? O que a gente faz quando a gente está ansioso? O que a gente faz quando a gente quer prosperar? Quem que disse isso pra gente? A gente vai pro CLT, a gente sabe, ninguém prospera indo no CLT. O que é que a gente faz? E eu acredito que o Elas Empreendem vem com esse caminho de curar mesmo, de dizer, existe um outro caminho. Eu tenho time, hoje, né? a Lorena tem time. Quanto mais a gente prospera, e até uma frase que tem no meu perfil, tudo eu coloco no meu perfil, gente. Tem uma frase que diz, as suas riquezas são muito boas, porque elas geram outras riquezas. Hoje a Lorena emprega, eu emprego, vocês aqui no Bell Office empregam. Então isso é gerar riqueza. E eu sempre tenho uma premissa para mim que é, eu nunca deixarei a minha carreira ou os meus projetos na mão de alguém. Então, cara, você me deu uma oportunidade para eu trabalhar, por exemplo, aqui no Bell Office como sua assistente. Eu vou ser sua assistente até eu aprender tudo que for possível aprender. A partir daí, eu tomo a decisão de permanecer ou de ir buscar mais conhecimento. Porque as pessoas... Que é o correto. Porque as pessoas dizem assim, eu não tenho oportunidade. Faça a oportunidade. Cara, acaba não fazendo a sua própria isso. oportunidade. O evento é esse isso. que a gente traz pro A evento. gente tem isso no evento porque as mulheres chegam assim, eu sou lash design, só um exemplo. E aí faz da oportunidade. O que é que eu falo sobre faz da oportunidade? Você é só lash design, você vai sempre ser só uma lash design. E aí eu lembro que depois do evento, na primeira edição, teve uma moça, inclusive o evento dela vai ser mês que vem, né? Você palestrante lá. Ela saiu como lash design e pensou, eu vou fazer um evento também para lash design da beleza. E aí ela tá agregando isso, então ela acabou de ser lash design pra botar outros infoprodutos. Então, assim, ela acabou pensando o quê? Eu não vou ser só lash design da vida, eu vou pegar outras oportunidades. Porque ela pegar a oportunidade que ela viu, que eu, como tendo uma agência de marketing, criou um evento e, entre outros, infoprodutos com o que a gente tem. Então, ela pensou, eu vou fazer dar certo. E aí, esgotou as vagas do evento dela. Vai ser um evento muito bacana. E aí, acabou que outras mulheres também foram se identificando. Pensaram, nossa, se ela conseguiu, eu também posso. Só que não viram com um sentido de, uma rivalidade, sendo lash design. Não. Elas viram as possibilidades. Inclusive, a Paula agora faz... Isso. A Paula fez isso, agora um evento. Ela não é agora só professora. Ela tá fazendo um evento sobre empreendedorismo na educação. Então as mulheres estão vendo as oportunidades que talvez tá na sua frente, mas que com o evento você consegue ver outras possibilidades de crescimento, sabe? Isso é muito bacana, porque a gente não consegue se limitar. Hoje a gente tem um evento, mas tá pensando aqui, qual é o outro passo, o que a gente vai fazer? Porque é isso que é bacana. É você ver, deu certo esse aqui, a gente conseguiu estruturar. Bom, agora vamos ver o próximo passo, o que a gente tem para fazer. E isso que é legal. É você sempre ver as oportunidades. Uma coisa para vocês. Os olhos de vocês estão brilhando, falando de tudo isso, de empreender, que a gente sabe que não é fácil, né? Nem um pouco. Tem 3 empreendedores aqui, doente, imagina adoecer antes do evento. Não tem jeito, você tem que ir, tem que fazer, empreender. É um desafio muito grande, né? Um ponto que eu acho que é legal até comentar um pouquinho na fala de vocês, que
Tem gente que opta por empreender, é um desafio e a gente inspira, assim, outras pessoas. Tem gente também que opta por empreender dentro da empresa, CLT São ou os não. intraempreendedores. Intraempreendedores. Então, a opção, às vezes, é a opção da pessoa de querer realmente trabalhar, até porque toda empresa precisa Sim. de uma equipe, isso faz parte. Mas sempre tem um maluco que deu um e pontapé acredita- inicial e bora que a gente vai fazer e vamos junto, porque a gente conta com a equipe, né? Não é só ele que faz, E sempre uma acredita que a equipe gente boa. fortalece o intraempreendedorismo? Porque o que acontece? Quando a gente fala sobre a pessoa buscar o conhecimento, é porque, assim, tem pessoas que terceirizam, sabe? Cara, eu não cresço porque eu não sou promovido. Mas você faz por onde? Eu tô dizendo assim, como pessoas que contratam. Eu tenho vaga de designer aberto, de social media aberto, porque eu sento pra pessoa e a pessoa não tem vontade. E vontade, não tem como a gente escrever num papel. Critério, vontade de se desenvolver. Não tem como a gente escrever. E a gente quer isso, é a vontade, sabe? Porque, por exemplo, hoje eu tenho no meu time pessoas que pra mim são achados. É o tipo de pessoa que a gente diz assim, cara, a gente tá com esse problema. Mas e se a gente fizer dessa forma? E se a gente fizer daquela outra Isso é forma? muito bom. Isso é maravilhoso. A gente precisa ter essas Eu lembro pessoas. que meu primeiro trabalho na agência foi assim. A minha amiga tava Você contou. precisando e eu falei, amiga, eu quero trabalhar contigo. Ela, amiga, mas eu não posso pagar. Eu falei, não tem problema. Eu vou ficar pra mim ter a experiência. Porque eu precisava, antes de ter uma E nem todos agência, estão dispostos. eu precisava ter uma experiência. Então eu trabalhei meio que quase 1 ano ou 6 meses, não lembro muito bem agora. Mas não de graça, mas eu aprendi coisas com ela que eu tenho certeza que eu não aprenderia em nenhum curso que eu fosse fazer de marketing, porque foi coisas que a gente aprendeu como processos. Então eu aprendi a estruturar uma agência do jeito que ela estruturava dela, mas eu sempre falei pra ela, olha, minha vontade é essa. Ela, não, Lorena, tudo bem, tu vai me auxiliar, vai me ajudar, e os processos são esses. Então, ela me ajudou com uma pessoa que eu tenho certeza que nem outro lugar eu encontraria. Eu poderia pagar hoje vários cursos, mas nenhum deles foi tão gratificante quanto não trabalhar de graça, porque eu sempre falo, trabalhar de graça não. A gente teve uma experiência que é o que o meu negócio é hoje. Então, toda a base que eu tenho hoje foi de acordo com aquela Show de oportunidade bola. que eu teve, que eu Legal. tive que passar, entendeu? Entendeu isso é que não muito é bom. só dinheiro. pra gente. Claro que a gente Exatamente. tem que pagar São boletos, processos mas não é que só eu dinheiro. tive que estruturar. Então, hoje a gente também até vê isso, que tem uma escassez muito grande no mercado, não só no marketing, mas em várias áreas da vida, porque as pessoas não querem se prontificar a fazer algo diferente, ou então, nossa, eu tô só ajudando a Letícia a crescer e eu tô aqui. Não, mas não é assim. Então, a pessoa que tu contrata hoje como design, ela pode te dar outras aberturas, te auxiliar em outros momentos, mas pensar lá na frente, não, eu tô aprendendo aqui com a experiência e quem sabe eu lá na frente eu consiga algo melhor, mais ou menos isso. Uhum. Porque as pessoas têm isso. Ah, não, eu não vou fazer desse jeito porque eu vou ajudar a Letícia a crescer e eu não quero isso pra mim. Não, você tá aprendendo com uma pessoa que eu tenho certeza que não vai encontrar em escola nenhuma, né? Então é muito difícil hoje a gente encontrar profissionais qualificados e que queiram se prontificar mesmo pra fazer dar certo. Eu tenho uma frase que é dizer que os meus clientes me contratam para aprender. Pensa assim, eu assessoro empresários da área de marketing. Cara, imagina eu tenho 25 anos. Se não me engano, não vou me lembrar. Eu tenho 25 anos. Eu cheguei nesse mercado ontem. Imagina, eu tenho na minha carteira de clientes empresários que já estão mais de 20 anos no mercado. Eu vou fazer. De verdade, tem um cliente meu que é o Jonathan Sarraf, que além de meu cliente, é meu mentor. Eu editando um vídeo dele uma vez, ele estava falando sobre business unit, enfim, de uma estratégia lá de avaliar se o negócio deve ou não continuar, se deve pivotar, enfim. Eu estava editando esse conteúdo. Quando eu editei esse conteúdo, cara, eu peguei um insight e aí eu fiz um quadrante. E dentro desses quadrantes, que nesse caso do que ele estava fazendo era uma análise para ver se o negócio era para manter ou não, eu fiz isso sobre a minha vida. Eu listei as oportunidades que eu tinha, o que eu poderia fazer de oportunidades, por exemplo, enfim, a gente fez uma movimentação financeira, entrei em sociedade em um negócio desse, sabe? E para mim, todos os meus clientes me pagam para eu aprender. Porque eu nunca digo que eu não sei. Tipo assim, sabe? Não conta um segredo aqui no podcast. Brincadeira. Tipo assim, tu sabes fazer isso aqui
do copo? Sei, claro. Cara, o copo, vamos lá, com quem que eu tenho que falar para aprender? Eu tenho que riscar isso, por quê? Cada conhecimento, eu tava hoje com uma cliente, eu falei exatamente isso para ela. Ela falou, calma, Lene, não precisa, a gente vai se ajustar. Eu não, quanto mais eu testar aqui dentro do teu negócio, para essa dor que tu estás tendo, mais eu vou aprender. Sim. Quando eu pegar o segundo cliente de varejo e tiver com essas mesmas dificuldades, eu vou fazer com a mão com a mão amarrada. Então, para mim, os clientes são pontos justamente pensando em MVP. São os mínimos produtos viáveis. Quais são os meus riscos? Nenhum. O cliente já me contratou. Se não fizer funcionar, a gente vai ter que testar outra coisa. Eu estou validando num negócio que basicamente não tem risco, porque se der muito certo é bom para todos. Se der errado, eu tenho que testar outra estratégia. Então, em resumo... Muito bom, olha. Sério, eu tô aqui... Duas grandes empreendedoras. Deixa eu até fazer uma pergunta que você falou, idade, né? Normalmente a gente fica com vergonha, homem, de perguntar, às vezes tem mulher que não gosta de responder, mas vocês são novas, são mães, têm experiência pra caramba em negócios. Vocês já passaram por alguma situação do tipo, mas peraí, sei lá, chama a tua chefe, que eu já conheci empresárias que são novas também e que a pessoa olhava assim e disse, não, mas peraí, chama a tua chefa lá, porque você é nova demais, sabe? E não passava aquela... Ou chegar ao ponto de perder um cliente porque ele achou que não, sei lá, você é nova, talvez não tenha experiência. Vocês chegaram a passar por essa situação? Na verdade, a gente sempre pensa, quando eu construí a agência... Foi uma questão de necessidade, porque as pessoas tinham a ideia que sempre era só eu que fazia, e na verdade já não era mais só eu que fazia tudo, né? Era social media, mas não fazia tudo só. Então as pessoas tinham esse preconceito. Lorena, você vai fazer tudo sozinha? Aí eu falava, não, eu tenho uma equipe, e aí surgiu a necessidade de a gente ter uma agência. Porque as pessoas pensam assim, nossa... você socialmente vai fazer tudo só, e aí a demanda do cliente pensava assim, nossa, como é que tu vai fazer isso, fazer aquilo? E eu falei, não, agora você tinha necessidade de ter a agência. E a agência, ela foi criada ano passado, né? Por mais que a gente pense assim, nossa, faz um tempão. Não, mas o meu CNPJ mesmo, da empresa, foi ano passado, porque eu sentia necessidade, eu fazia já tudo, tinha uma equipe, tinha tudo estruturado, eu só não tinha, eu tinha o medo de pensar assim, nossa, vai abrir o CNPJ, o que é que vai mudar? E realmente mudou a concepção do que as pessoas olham, né, como a gente como empresária. Isso é legal passar para outras mulheres. Exatamente. Fazem isso. Porque eu pensava assim, eu trabalho só como Lorena e pronto, social media. Só que eu já tinha todo um processo, eu só não botei assim, não, eu tenho que fazer dar certo. E aí, quando eu fiz isso, eu entendi que foram chegando clientes que eu jamais imaginei que eu fosse ter, por eles acharem assim, nossa, agora a Lorena tem uma agência. E, na verdade, eu já tinha uma agência, né? Então, agora eu entendo que eles conseguem visualizar de um formato melhor a gente mais profissional. E eu sempre falo isso para as empreendedoras. Qual é o medo de vocês abrirem um CNPJ? Né? Qual é esse medo de vocês serem de fato empresárias, de vocês terem ali aquele profissionalismo melhor? Porque a gente sempre tem que procurar melhorar. A gente começa, como eu sempre falo, a gente começa, mas a gente tem que sempre melhorar. E aí agora a gente tem clientes que de fato, aqui há uns 2 anos atrás eu não imaginava ter, né? E aí eles olham assim, nossa, 25 anos, 26 anos, vai comandar a minha empresa. Porque as pessoas que são nossos clientes são mais velhas que a gente. E a gente tem esse certo preconceito. É inevitável dizer que não, mas eles olham assim, será que vai dar certo? Eu falei, olha, é nesse formato, a gente vai tentar pra ver se dá certo. E quando dá, eles ficam... né, que deu certo, tipo, eles têm ainda um certo preconceito. Sim, por causa da nossa idade mesmo. Você falou de um detalhe agora que me remete muito a um serviço que a gente tem, que é de endereço fiscal. Vários clientes que a Bell Office hoje atende, que tem hoje a sua empresa em casa, mas o endereço é aqui nesse prédio, por exemplo, do Parque Office. Isso gera uma credibilidade muito maior. Porque a empresa, não importa se é no home office, enfim, onde a pessoa estiver. Tem endereço fiscal, o endereço fiscal, o endereço da empresa dela vai ser nesse prédio, o endereço que ela passa na rede social. Sim. E quando ela passa isso, aí a pessoa já olha com outros olhos, né? Então, isso eu te falo porque eu já ouvi muito isso de clientes e é de que gera essa credibilidade. Então, você está em casa, o cliente não precisa saber, o teu CNPJ é aqui. Então, o endereço da tua empresa de fato é aqui. Bom, não sabia. Olha, deixa eu te falar uma coisa para vocês. O Benedito da Resolve Energia Solar, o início dele também foi aqui, né? Ele abriu, isso ele conta nas apresentações dele, já veio contar essa história aqui.
E ele fala que teve uma outra empresa, ele quebrou, aí um pouquinho antes da pandemia, ele resolveu abrir a empresa de energia solar. Inclusive, ele deu o start em casa, aí ele conheceu a Bell Office, ele colocou o endereço dele aqui. Então, e ele conta isso na palestra dele, ele falando assim, e aí o meu cliente perguntava, onde é que você vai? Onde é que é a tua empresa? Onde é que eu vou poder reunir com você? E era em casa. Ele ria um pouco, ele ficava desconcertado, falando, não, minha empresa é lá no Parque Office. É lá na Bell Office, então vou marcar reunião, ele agendava, fechava o contrato, voltava para casa, tocava a missão. Então ele mostra justamente isso que você pontuou, essa credibilidade que passa. Não importa onde a sua empresa esteja, ou onde ela, se é em casa, se é na casa da mãe, da tia, da avó, se é um espaço que você conseguiu, se o teu endereço é ali, você vai passar essa credibilidade, a rede social ela vai ajudar muito nisso. Porque as pessoas têm esse olhar, né? Julgam, ou é nova, onde é o teu endereço, onde é a tua empresa, onde é a tua coisa. Hoje, será que a quadra só tem a Lorena ou tem um time? Será que a Raiza tem só a Letícia ou tem um time, sabe? Eu já saí, teve um dia que eu saí de casa, meu marido chegou aqui, eu saí de casa e aí eu só, quando eu vou trabalhar eu vou assim, né, mais arrumada. Eu saí de casa, aí a minha tia olhou de cima, ela falou assim, Letícia, você tá belíssima, mas lembra que você só tem 25 anos. Aí eu falei, ai tia, que bom, porque eu não quero que percebam. Tipo, a estratégia tá dando certo. Show. Na minha perspectiva, eu acredito que a gente precisa, o Elas Empreendem, todas as mulheres que nós temos lá dentro, a gente precisa se conectar de uma maneira estratégica. Por exemplo, essa maquiagem, mesmo sendo básica, ela é uma maquiagem que cumpre um objetivo. O meu blazer aqui listrado, ele cumpre um objetivo. E por ser muito jovem, eu já comecei, em 2019, a trabalhar com assessoria de diretoria. Então, eu não podia transmitir uma insegurança. Por quê? Porque eu estava ali com diretores, a gente estava lidando com questões muito sensíveis e que eu precisava demonstrar muita seriedade. Então, isso para mim é muito fácil, essa comunicação mais séria, mais posturada. Por quê? Porque dentro da minha área de formação profissional, que é o secretariado, a gente já vem com esse preparo. E quando a gente fala das mulheres, dentro do Elas Empreendem, a gente traz essa perspectiva para você. Nossa, o homem não precisa, acordou belíssimo. Não precisa fazer mais nada, o homem tá pronto. A mulher não. É importante. Eu não tinha o hábito de me maquiar. Pelo contrário, antes eu dizia assim, eu não preciso me maquiar, porque eu sou muito boa no que eu faço. E aí eu consegui ter um nível de consciência de dizer, eu sei que eu sou muito boa no que eu faço, mas eu também preciso trabalhar a minha imagem. Por quê? A minha imagem comunica. Eu preciso ser assertiva no que eu visto, no que eu uso no rosto, no que eu uso de acessório. E dentro do evento a gente traz essa perspectiva para as mulheres. Por quê? Para nós, quando a gente fala de autocuidado, fazer a unha, fazer o cabelo, fazer a sobrancelha, comprar um look novo, quando a gente fala isso, as pessoas associam muito à futilidade. É muito... imagem pessoal, né? E não é futilidade, pelo contrário. Se a gente tivesse um mercado leal, né? Porque hoje o mercado é desleal com a mulher. Se a gente tivesse um mercado leal em que a gente pudesse acordar, assim como o homem, sem precisar mexer um negócio, porque já tá pronto, porque não precisa. Né? Se precisar não escovar o dente, ele já tá pronto e é estilo. A mulher não, né? Toda uma estrutura. Se fosse dessa forma, perfeito. Mas não é. Como eu disse pra você, a nossa linha de chegada é muito grande. Pra gente conseguir chegar aqui e sentir segurança no que a gente faz, eu já tive que passar por momentos em que eu evitava comprar roupa, porque eu não conseguia me olhar no espelho. E é esse o cenário que nós temos de mulheres. Mulheres que estão acima do peso, não porque elas são desleixadas, como as pessoas dizem, mas porque elas estão carregando o mundo todo nas costas. E elas não veem aquele horário na agenda ir ao cabeleireiro. Fazer as unhas como algo como sendo prioridade. Pelo contrário, se essa mulher tirar 1 hora da vida dela pra fazer a unha, ela vai dizer assim, cara, não era pra eu estar aqui. Eu não vou nem postar que eu tô aqui, que as pessoas vão achar que eu tô isso ou que eu tô aquilo. Né? Porque a gente precisa naturalizar isso. Disso.
A gente precisa ter esse autocuidado, né? É porque a E isso é autoridade... muito bom no evento. As Exatamente. mulheres chegam todas prontas, Produzidas. organizadas, E a produzidas. gente Você faz- inspirando outras É. mulheres. E a isso é gente legal. faz um processo, por exemplo, no último evento, teve uma mulher que disse, gente, eu comprei minha roupa pela Shopee, chegou, não era o que eu estava imaginando. A gente mandou, todo mundo se mobilizou. Vá com que você se ache, com que você esteja confortável. Vá confortável. Porque, ao mesmo tempo, para te ver o quão desleal é essa corrida da mulher, porque ao mesmo tempo que a gente fala sobre autoimagem, a gente também tem que tornar essa imagem acessível. A gente tem que dizer, não tem, vem com o que você tem, porque é mais prioridade você estar aqui. Quando a gente fala sobre autoconfiança, sobre credibilidade, por exemplo, se eu não falo a minha idade, você não imaginaria que eu teria essa, né? Então, a autoconfiança, ela parte... ela parte... Eu tenho 25, né, amor? É. A autoconfiança, não. A autoconfiança, ela vem de dentro. Então, essas mulheres que nós temos dentro do Elas Empreendem, são mulheres que precisam, a imagem externa vai ser um reflexo da imagem interna que ela tem. E tem muita mulher, e assim, eu vejo assim, empresárias mesmo, mulheres empresárias que já estão há muito tempo no mercado, que se depreciam de uma maneira assim, surreal. Hoje, eu tenho clientes que eu tenho que olhar e dizer assim, você é maravilhosa, você é esplêndida, você é isso, você é aquilo. Por quê? Igual como eu falei das crianças. Ela não foi ensinada a se olhar de uma maneira... Isso é muito bom. De uma maneira Porque saudável. a gente consegue educar ela a se olhar de uma forma diferente. Quando a gente foi anunciar algumas mulheres, né, a gente colocou lá em cima. Porque é isso que ela precisa se enxergar. E tem muitas mulheres que conseguem me ver. Nossa, a Lorena é isso, a Lorena é aquilo. Aí eu sempre pergunto depois de elogio, mas e você? Porque as pessoas precisam se olhar, não só a Lorena é isso, mas e você é o quê? Elas precisam também se olhar no espelho e pensar, eu sei fazer isso, eu sou maravilhosa, eu sou isso, eu sou aquilo. E isso é muito bom. Só que para elas se reconhecerem é muito difícil. Porque elas não conseguem se olhar. E o evento tem essa perspectiva, sabe? De ajudar uma mulher, nossa, eu preciso desse acessório, olha, compra dessa, te arruma. Fazer collab tem um entre elas. É uma fotógrafa, a Paula, inclusive a professora fotógrafa, ela... Vamos lá, mulheres, eu vou ajudar vocês, faz um preço mais acessível para fazer um ensaio corporativo. Então elas se ajudam a criar também essa imagem. E isso é muito bacana, sabe? Delas tá aí em Eu collab. acompanhei ali nas redes sociais, as mulheres entrando, aí todo mundo batendo palma, alguns momentos, iniciativas com elas, assim, muito legal. Eu não sei se lá fora teve, por exemplo, iniciativa de alguém de alguma profissional que pudesse maquiar. Sim, a gente até teve, ó, isso é legal. E acabou que a gente não pôde avançar mais, até porque eu digo, avançar no sentido de apoiar mais, porque dentro desse prédio tem vários estúdios, tem várias opções que podem agregar e somar para o teu serviço. Olha, por exemplo, nós tivemos uma vez um evento onde foi um profissional daqui levou aquela cadeira de massagem. E ele tá aqui dentro, para ele desce, ele apoia, faz massagem, faz maquiagem, faz... Então, tanta coisa que você pode apoiar ali, né? Sobrecarga tão grande, isso é muito importante. A gente acha que não. A gente fez para Mônica, a gente fez uma ação de endomarketing. A gente acabou de assumir esse cliente, e aí a gente falou, ela contou um pouco das dificuldades dela com o time e tudo mais. Eu falei, então, o que vocês estão fazendo de iniciativa? Porque a gente sempre foca em vender. Ok, mas quem vai vender para você? Como é que essa pessoa está se sentindo? E aí o time dela é formado, a maioria por mulher. Aí a gente falou assim, bora fazer um café da manhã em alusão ao Dia da Mulher? Vamos. Aí a gente estava lá no balcão, eu falei, meninas, vocês gostam de massagem? Todo mundo se animou. Aí a cliente foi lá e contratou uma massagista. Nossa, foi uma coisa assim que elevou a autoestima. Eu fui fazer um teste, né? Tava lá, né? Tinha que avaliar o serviço. Gente, gostei. Aproveitei e fiz massagem. Eu tava com uma tensão aqui, que a massagista fez assim, tá, sentiu? Nossa, maravilhoso. Porque a gente acha... As mulheres, elas consomem de maneiras diferentes. Eu acho que tem muitas frases que dizem assim, mulher mal amada, mulher mal não sei o quê. Cara, mas é porque a mulher, ela tá dando foco tanto pra outras coisas e não tem ninguém que olhe assim, amiga, bora fazer a unha? Sabe? E eu acredito, assim, que de uma maneira macro, tem mecanismos que mantêm essa segregação das mulheres, porque, cara, se a gente se fortalecer... Olha aqui, a gente tá num podcast, a gente poderia estar dentro de uma sala que foi do evento, que tinha 100 mulheres. Hoje a gente não sabe nem mensurar o alcance que vai ser através do podcast do Belcast. Então,
a mulher, quando ela se une, Lorena e eu, a gente não podia nem se ver, porque a gente é da mesma área. A gente poderia, sabe? Era tanta coisa que a gente poderia não fazer, que a gente, nada disso é relevante. A gente prefere se unir, fazer com que a nossa E voz a gente ecoe e consegue alcance mais alcançar mais mulheres. pessoas, fazer propósitos, né? Serem maiores. E aí acredito que a gente tem tudo pra fazer a gente uma quarta na nossa edição maravilhosa. Na nossa própria base, eu contratei uma moça que não é a Grazi. É a Grazi, a marca dela é Grazi. Sim. É graça a marca dela, sim. A marca dela é Grazi. Sim, mas o nome dela é Shirlene. A Shirlene que fez o uniforme. Cara, ela já tava pensando em desistir no primeiro evento. Eu peguei o celular dela, fiz um stories dela. E aí perguntei, cara, por que você não fabrica? Que ela só revendia. Acabou que ela começou a revender. Quando ela começou a fabricar. Quando ela começou, então, você não faz uniforme? A primeira uniforme da Raizo foi ela quem fez. E, tipo, era um sonho pra mim. Porque teve uma pergunta anterior que foi como que gera credibilidade. Eu sempre, assim, a minha experiência como corporativa, eu sempre trabalhei dentro de empresas. Eu comecei como menor aprendiz aos 14 para 15 anos na Brasilite, telhas e caixa d'água. Eu sempre falei isso. Nossa, a Brasilite me mostrou um outro mundo de uma outra realidade, porque eu venho da periferia. Eu venho de uma família que a maioria é autônomo, não sabe o que vai comer no outro dia. Vai trabalhar hoje para cuidar, para fazer o que tem para fazer hoje, amanhã Deus proverá. É nessa vibe, tipo assim. E quando eu entrei na Brasilite, eu vi um outro mundo, que era um mundo mais estável, que era o mundo do CLT, um mundo que mensalmente tem um valor a receber, que era muito positivo. Tinha uma cesta básica, tinha plano de saúde. Eu fiquei, nossa, que maravilha. Só que quando eu cheguei lá, eu olhava as pessoas e perguntava assim, sempre fui muito curiosa. Quanto tempo você tá aqui? 20 anos, 30 anos, 15 anos. É o impacto que a E gente eu tem fiquei muito grande, assim, né? aí eu fiquei assim, como assim? Como que você tá 30 anos dentro de mesma uma mesma empresa? Chega o arrepio, assim, só de pensar. Enfim, mas isso foi muito bom E pra a eu gente vive aprender. mundos diferentes, né? Porque a gente trabalha com marketing, a gente tem um cliente agora, daqui a 6 meses talvez tenha, talvez não. E quanto mais projetos, mais motivada a gente fica. Sim. E aí, dentro desse Por processo isso que a de gente ver... precisa dos infraprodutos o tempo todo. Exatamente, porque a gente se sente... Eu acho que Mais é viva. do empreendedor. Exatamente. eu já ia dizer isso. Esse negócio é do empreendedor. Quanto mais, Exatamente. melhor. Se eu tiver assim, o melhor salário, eu tiver que todos os dias chegar aqui e fazer isso, eu me demito. É sério. Não, eu sei, eu te entendo. Precisa, né? É aquele. Parece que a pessoa vai se acomodar. Não sei, ok, eu tô com aquela empresa. Eu também passo muito por isso. Chega um Isso é momento. diferente, Nós né? lançamos agora uma terceira unidade, lá na 3 de maio. Mas é porque chegou um momento aqui que a gente tava. Não é que eu vou me acomodar, até porque é um desafio e são problemas, e todo dia a gente tem que Sim. resolver. Mas chega um momento que tu diz, opa, agora eu já tô dominando tudinho. E olha que eu também sou uma Tá pessoa muito assim, eu me tranquilo. identifico bem, como vocês, sempre tá. Ou eu tô estudando algo, ou eu tô lendo algo novo. Opa, isso aqui, o que a gente tava antes do bate-papo aqui, opa, qualquer conversinha já é uma empresa que pode sair daqui. A gente tem essa. Exatamente. Esse, E a gente vê as jeito, né? possibilidades, Vê né? Você vê que possibilidade, lá também tem... oportunidades. Você consegue pegar outros públicos, outras pessoas. Porque a gente do evento tem muitas mulheres que estão aqui, mas pensam, nossa, é muito distante pra mim, vir pra cá, pra Augusta, agora tenho lá no Dá pra centro. fazer lá. E essas mulheres, a maioria também são de lá, entendem que precisam, às vezes, de uma sala, de algo. Então, pra lá também é muito bom. E aí você vê também as oportunidades crescendo com a Beoffice, né? Nossa, tenho que criar pra cá, tenho que criar pra ali, daqui a pouco uma Ananindeua, porque a gente tem um público muito bom em Ananindeua. E vai crescendo e vai surgindo. E isso é muito bom. E a gente mostra Olha, as parcerias, né? Que é Eu vi importante. quando eu vi a mensagem lá que a Paloma, que é o nosso comercial, ela dá esse start da conversa quando vocês buscam, e a gente vai ver na rede social, entender um pouquinho quem é o cliente, que se faz sentido. A gente também, como Beoffice, tem todo um propósito de ajudar profissionais, pessoas, a realizar o sonho de empreender. Tem Sim. muita gente. Eu tive esse sonho de montar a empresa. Então, hoje é o nosso objetivo, é o nosso propósito. Então, a gente sempre estuda um pouquinho a pessoa. Deixa eu ver em rede social. Opa, legal. Olha, isso aqui vai somar para o nosso propósito. É legal. Vamos ver, além de o espaço para espaço, não, mas vamos ver como é que a gente consegue ajudar. Então, assim, eu fiquei muito feliz.
a equipe lá, a Paloma e a Rízia que participaram, ficaram muito, né? Elas estavam muito empolgadas, achei muito bacana. Sim. Olha, foi muito bom o evento. Quando eu cheguei no evento, muita o evento tava com um clima Isso diferente. é Eu falei, muito nossa, bom. surreal. E assim, eu te agradeço imensamente por essa oportunidade de estar aqui. Eu comecei a semana, acho que semana passada, com raiva de um conteúdo que eu vi de um grande player do digital, que fez um conteúdo ali, espero que para engajar, em que ele dizia assim, em resumo, que a mulher deveria abrir mão de alguma das várias áreas que ela tem, porque ela não precisava se provar de que ela já é. Então ela poderia abrir mão de uma dessas áreas. E me vem a pergunta, qual? De ser mãe, de ser empresária, de ser esposa, de ser filha, qual? Não tem como. E aí eu até fiz uma sugestão nesse comentário no vídeo dele e fiz assim, poxa, com toda essa visibilidade, com todo esse olhar, por que você não traz mais força para a mulher? Ao invés de nos deixar tão vulnerável dessa forma, de dizer abra mão, como se fosse uma escolha. Você viu aqui, não é uma escolha o que a gente faz. Não é eu quero fazer isso ou não quero, a gente precisa fazer isso. A gente quer, todos os dias, a gente quer sim deixar um legado. E eu fico muito feliz com esse espaço. Por quê? Porque você é um homem. Você tem a dinâmica diferente da nossa. Mas você, ao invés dessa pessoa que fez esse conteúdo, você abriu espaço. E eu acho muito legal isso. Esse ponto de, opa, deixa eu aproveitar. Eu falo isso muito para os meus clientes. Eu tenho uns clientes que são muito privilegiados. E eu falo assim, cara, é aproveitar esses teus privilégios. Enquanto homem, você tem privilégio só de ser homem. Você sabe disso. E convidar a gente aqui é compartilhar um pouco mais desse teu privilégio. De dizer assim, olha, não é só essas pessoas, não é só homem, ou não é só, não merece só visibilidade, mas as mulheres também precisam, porque a nossa corrida é uma corrida muito bom. Porque é oportunidades, parcerias, entender que também a gente tem como voz, agregar, entendeu? Porque as pessoas, quando no primeiro evento, um exemplo, a gente pensava, nossa, a gente quer uma oportunidade. Quem será que vai dar essa oportunidade? E aí teve o primeiro, aí teve o segundo. No segundo a gente já conseguiu ter um alcance melhor, consequentemente no terceiro também. Só que a gente precisava dessas oportunidades, dessas parcerias para entender, nossa, e agora as pessoas procuram a gente, nossa, você pode agregar a gente no nosso negócio. E isso é mais gratificante ainda, porque a gente está conseguindo alcançar pessoas e de alguma forma ser útil. Um exemplo nosso, Elas Empreendem hoje tem ali 100 mulheres, mas aquelas 100 mulheres hoje conhecem o B-Office. Mas aquelas mulheres podem indicar para outras pessoas o B-Office como uma sala comercial, como auditório, sala de treinamento, podcast. E isso aqui foi muito bacana, porque hoje a gente trouxe o podcast com uma novidade. E muitas mulheres, Lorena, eu quero ir, Lorena, eu quero participar, eu quero contar minha história. Então a gente vai trazendo algo diferente e se reinventando. Então, tudo isso dentro do meu office. Isso é muito bacana, porque elas veem também o quê? As N possibilidades de fazer várias coisas, né? Que, na verdade, a gente parecia tão distante. E eu já vejo na quarta edição algum espaço de vocês falando sobre o endereço fiscal. Porque, assim, a gente queria muito que desde o primeiro evento fosse um evento conteudista. A gente queria muito. Só que a gente, como da área de marketing, a gente sempre faz pesquisa de mercado, a gente avalia o público. Não adiantava a gente, no primeiro evento, trazer muito conteúdo se essas mulheres precisavam, naquele momento, de fortalecimento. Elas precisavam apenas que a gente olhasse. Entre outros fatores, continua. né? A gente precisava disso. Para o quarto evento, que a gente já vem de três eventos mais do que sucesso, no quarto evento a gente já quer trazer uma experiência realmente de workshop, de faça comigo. A gente quer trazer... Eu acho que isso que é importante, também trabalhar a prática das mulheres. Exatamente. Né? E aí esse ponto, por exemplo, do endereço fiscal, eu sei porque eu trabalho normalmente com diretoria, lido com a parte administrativa, mas imagina essa mulher que está criando uma loja de roupa, que está criando... Esses termos mais assustam do que aproximam ela. Por exemplo, esse ano, eu comecei o ano dizendo assim, eu vou migrar para LTDA, eu quero ser grande. Eu sempre tive essa perspectiva. E aí, quando eu virei, algumas pessoas ao meu redor, cara, vai ter que pagar mais imposto. Eu falei, eu quero pagar, porque não que eu queira. Mas assim, não é pelo imposto, é pela materialização de um sonho. Deixou de ser
um arroba no Instagram, deixou de ser um MEI. Você, cara, você tá passando por etapas e você tá chegando numa etapa. O meu coaching, eu faço coaching. O meu coaching, ele disse assim, cara, é crescer e contribuir. Quanto mais eu cresço a minha empresa, mais eu posso me doar. O Elas Empreendem é esse ponto de contribuir. Porque, efetivamente, a gente não ganha nada. Não tem. Eu entendo bem. A gente não ganha produzindo esse evento. Pelo contrário, a gente trabalha muito. A gente trabalha muito. Eu sei como é que é, Desde uma entendo bem. venda, de um exemplo, o que é o evento, eu falo, como é que eu vou explicar? Como eu vou explicar? O que é o propósito, evento, sendo que as não tem pessoas outra- só sabem quando vivem, ou então quando vão no café e as pessoas ficam surpreendidas. Nossa, Lorena, que bacana, que legal. E as pessoas vêm pro evento, saem do evento, nossa, eu quero divulgar. E hoje as moças estavam aqui, a maioria delas vieram como uma primeira vez. A Neilma, a Mayara no podcast, né? E elas ficaram tão maravilhadas, porque isso foi assim, nossa, agora eu sei o que é Elas Empreendem. E quando as amigas dela perguntam o que é, eu não sei te dizer, só tô indo. Porque realmente, tipo, tu vai pode sentir, é falar uma N experiência, fatores, né? Isso é legal. mas o que a gente vende hoje são as experiências proporcionadas por cada participante, e isso que é muito bacana, A sabe? gente pode dizer tudo que tem, vai ter palestra, vai ter coffee break, vai ter isso, vai ter aquilo, mas não é. Não é a transformação. Eu acredito que o Elas Empreendem é o movimento. É essas mulheres estarem ali, uma do lado da outra, a gente olhar para elas e conseguir dizer, cara, a gente tá aqui contigo. A gente sabe que não é fácil. A gente sabe? Essa é uma palavra, não tem? E disse Deus, haja luz e houve luz. Às vezes nós, enquanto empreendedoras, ninguém deu a permissão. É como se fosse isso, sabe? Cara, empreende. Você pode. Cara, antes de empreender, eu pensei que a vida fosse acabar depois que eu saí do CLT. Juro, eu chorei compulsivamente achando que a vida ia acabar. Mas que bom E o que meu não marido acabou. acompanhou tudo. E hoje eu tô aqui, cara, eu devia ter saído antes. Olha, por que eu não fui mais confiante? Por que eu não tive tanta certeza lá no início? É o apoio também, Porque- né? Exatamente. E não é que as pessoas façam por mal. Minha mãe não me apoia, meu marido não me apoia, não me É apoia. diferente, É né? porque as pessoas não sabem como apoiar. Tipo, olha, hoje eu olho pra minha filha, o que eu imagino? Se ela inventar de vender alguma coisa, eu vou dizer, toma aqui, vou te financiar. Comece lá. Eu vou dar uma coisa pra ela que eu não tive, que eu chorei muito pra ter. Então, hoje esse processo de propósito é um processo de educação mesmo, dizer pras mulheres, olha, esse aqui é o caminho. Não que a gente saiba cada passo, Que é mas a gente difícil, tá né? aqui. Muito. Nem a Às gente vezes dá um sabe. passo, É, a gente um passo sabe. Eu falo hoje que eu nem sei amanhã. Será que eu vou ter mesmo cliente? Será que não? Será que semana que vem são outros? É uma montanha russa que a gente vive, Mas né? a gente sabe principalmente que, assim, tem uma frase que é o paladar não retrocede. E aí, enquanto empreendedora, a partir do momento que a gente dá o primeiro passo, a gente sabe que pra trás a gente não volta. Por quê? Cara, tu vai Só ter. se for pra pegar impulso, né? Só se for pra. Depois- Não, nem pra pegar impulso, nem pra pegar impulso. Porque, cara, hoje, se tu fosse começar um negócio do zero, precisa saber tudo marketing. Tipo, o que ninguém paga, o aprendizado. Verdade. As Porque ninguém experiências que a paga. gente Experiências. vive, né? O próprio exemplo, por exemplo, do Benedito. Tipo, eu uso muito, assim, os cases dos grandes empresários pra me inspirar, sabe? Eu penso assim, cara, se ele falisse pela terceira vez, ele abriria um outro negócio. Com certeza. Porque ele sabe Ele o já sabe. caminho. Esse sabe. é o ponto. Exatamente. O primeiro é sempre mais difícil porque a gente não sabe o É caminho. depois que pega o jeito. Só Exatamente. multiplica. Só multiplica. Isso E aí é a muito frase, bom. né? As suas riquezas geram outras riquezas. E não só materiais, eu acho que principalmente as riquezas de. Mais do que emocionais também, que é de fortalecer. Tem muita gente que não foi educada emocionalmente. E isso gera um impacto na vida das pessoas de uma maneira tão profunda que às vezes a gente diz, olha, pra você crescer nas redes sociais, você tem que abrir um Instagram, melhorar sua bio, fazer stories Isso, todos os é dias, super difícil. melhorar seu destaque. Tu pode fazer isso e a pessoa vai dizer assim, poxa, eu não sei fazer. Mas não é a técnica.
Não é a técnica, é aquela pessoa que precisa, assim, olhar nos olhos dela e dizer assim, você é capaz, você consegue, você... É dar É um o que empurrão, né? precisa. Precisa, às vezes, vai lá, que consegue. Exatamente. Às vezes as pessoas usam muito isso como algo negativo. Ai, porque tá indo pra uma linha de coaching. Eu fico assim, cara, se vai me ajudar, vamos lá, eu vou do tarô ao coaching, me ajudando. E tem uma história muito Boa, legal boa. com o Jonathan, que é meu mentor. Um pouquinho antes de eu pedir demissão da empresa, eu fui numa cartomante. E aí ela tirou uma carta pra mim e falou assim, eu falei assim, e o meu trabalho? Você acha que eles vão me demitir? Aí ela disse, não, eles não vão te demitir, eles gostam muito de você e você ainda vai ficar muito tempo por lá. O que eu fiz Se eu no não me outro engano, dia? o Jonathan, ele é amigo Ele do tinha Benedito, daqui. né? Sim, ele é Sim, sócio ele é do legal, Resolve. legal. E aí é Sim, meu mentor. Show. E aí, quando ela tirou isso e disse que eles gostavam muito de mim, que não iam me demitir, eu falei, e que é aquela premissa, eu não vou deixar minha carreira na mão dos outros. Eu fui lá e me demiti. No outro dia ele me contratou como assessora. Então, quando a gente assume, eu acho que principalmente isso, dá esse choque de realidade nas mulheres, de dizer assim, cara, não vai ficar mais fácil. Não vai. Mas você precisa se munir das ferramentas para estar cada vez mais forte. Para estar cada vez mais... Eu dormi ontem 3 horas da manhã e se precisar eu durmo hoje 3 horas da manhã de novo. Tá vendo Desde como que- ela é diferente de mim? Porque ela dorme todo dia. Eu não consigo fazer isso. Eu acho que cada uma Mas tem se aí, complementa né? também. Sim. Mas Sim, ela, você eu ajudando. queria muito. A Cada Lorena é um. muito metódica. Mas eu acho que as eu pessoas amo. são muito diferentes umas das outras. Não tem E a como gente se se comparar. complementa. Sim, entendeu? Exatamente. Acho que esse é o Eu tenho uma ponto. Olha, rotina e Deixa eu ela falar tem uma coisa outra. para vocês aqui. Nós passamos, eu acho que já tem mais de 1 hora falando. Meu Que Deus. bom. E aqui eu observando, sempre, como eu falei, o brilho nos olhos de vocês, isso é muito legal. A Lorena estava até preocupada antes, a gente conversando, mas será que vai dar certo? Aí a gente vai falar, eu falei, olha, isso vai depender de vocês, e assim, pelo Elas Empreendem, o evento vai ter muita coisa para falar, porque tem, né? Tem Não é só muita o que as coisa. pessoas A gente tem olham que lá, marcar é o podcast sucesso. 2. Pronto, olha aí, já fica um convite também, porque vão ter outras edições do evento, vão ter Sim, BOs, claro, vão isso ter é muito sucesso, bom. vão ter histórias de mulheres de sucesso, e a gente vai estar aqui contando e compartilhando também. Mas isso é muito O Belcast, ele nasceu por isso, né? Desde que nós montamos a Bel Office, muitas histórias de empreendedores, empreendedoras que estão ali Foram na luta. contadas, E é né? esse desafio que eu escuto muito. E é muito legal a gente poder compartilhar com outros empreendedores, que a gente inspira essas pessoas. Não é só, vem, tá tudo lindo, tira uma foto ali na rede social e olha eu aqui, Uhum. pá, mas aqui deixa eu puxar da O que mochila um mais monte de engaja são os remédio. então- perrengues. O que mais engaja. Mas isso é maravilhoso. Então a gente quer Então, muito te isso agradecer, aqui- né, essa oportunidade, porque, né, amiga, primeira vez no podcast. Tanto do Elas Empreendem, porque a gente teve essa oportunidade de fazer algo diferente para essas mulheres criarem um certo conteúdo. Porque a gente tem essa barreira, eu particularmente tenho essa barreira, né, de criar conteúdo, mas eu vejo que é algo mais leve, algo mais dinâmico, a gente consiga É a tua fazer. história, Então, é a a gente história que até vocês estão construindo, incentiva. então isso acaba saindo mais tranquilo. Sim, Foi o então que a eu te gente até falei, né? incentiva as mulheres que têm essa Façam. barreira, essa dificuldade, fazer algo pela primeira vez e fazer, né, esse momento. E a gente vai trazer outras mulheres para contar criar suas ação de- histórias. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Não, porque isso, porque Uhum. vai lá e tenta. Se errar, vai de novo e vai dar certo. Sentiu a adrenalina de fazer algo pela primeira vez de novo. Então, olha, eu queria também Obrigada. agradecer, né, vocês por topar participar. Eu sabia que seria esse bate-papo, ainda não conhecia a Letícia. Naquele dia, na sexta-feira que eu te fiz o convite, porque eu vi, é a batalha, é a luta. Sim, Eu disse, opa, sim. empreendedora, ela tá aqui, o filho dela tá aqui, o marido dela ali. Então tá na luta do dia a dia. Então, opa, legal. Aí eu chamei e disse, bora lá contar essa história no nosso Meu podcast. Deus. Ela, será? E tal. Não, você vai contar a história daqui. Você tava sexta-feira, vai contar das outras edições e vai dar certo. Então, olha só, vocês contaram a história de vocês e volto a dizer, vocês são novas com muita experiência. Isso é fantástico. Isso é muito legal mesmo e com certeza vão continuar inspirando muitas mulheres também. Isso é Já muito vai ficar o convite para a segunda edição, meu porque tem Deus. muita história. Tem. E um momento depois a gente vai. Muitas. Deixa rolar mais essa edição. Que também fico à disposição como Beowulf, lá na próxima edição Isso a é gente muito participar. Independente de local, a gente entende que a gente pode sim ajudar Com mais certeza. mulheres, mais empresárias. Então eu acho que a gente pode ajudar A vocês, gente vai sendo trazer essas patrocínio, mulheres. apoio.
Sim, muito bom. Então, Tá aí, então a gente pensa. pode, né, pensar em alguma forma, enfim, Show. a gente, a Bel-Office, né, quer ajudar, eu acho que a Bel-Office, como eu Tem disse, como existe esse agregar. propósito Muito. e ele quer ajudar não só mulheres, homens, mulheres, enfim, empreendedores, empreendedoras. E a gente também fica à disposição de vocês. E queria que só, pra gente finalizar, eu queria que vocês, né, falassem um pouquinho, um spoiler, de repente, de o que vocês estão pensando já para a próxima edição. Até para deixar ali, né, Muita quem tá coisa. assistindo, o que vocês estão imaginando. Assim, claro, tem coisa que não dá para abrir muito, que tá na ideia. Mas o que vocês estão pensando? Até porque a ideia é muito essa, né? Terceira, quarta edição, o que vai trazer de novo? O que vai construir? O que vai ter de novo? Enfim, queria que vocês compartilhassem isso com Tem muita quem coisa tá assistindo nova, ali com a gente. né? Muita coisa nova. Para a quarta edição, eu acho que o maior desafio vai ser, a gente vai colocar 300 mulheres no novo espaço. Acho que esse é o grande Maior desafio. impacto. O maior desafio, exatamente isso. 300 mulheres. A gente quer muito trazer esse fazer com elas. Até agora a gente veio muito nesse ponto de encorajar, de motivar, de trazê-las para perto. Saber que elas estão num lugar seguro. Mulher precisa disso. Saber que está num lugar seguro. E a gente cumpriu esse propósito nas 3 primeiras edições. Para essa quarta edição, a gente quer trazer a parte prática. Então, a gente tem um espaço magnífico, grande, que dá margem para a gente fazer atividades coisa. simultâneas. É isso. Em resumo, é atividades simultâneas. Então, o que essa mulher precisa? Mais do que o fortalecimento, porque isso a gente já tem dentro da comunidade. Ela precisa aprender a se maquiar, ela vai aprender isso lá. Ela precisa escolher o look que favorece ela e a imagem que ela quer passar, a gente vai ter lá. Ela precisa já deixo aqui o convite de um podcast para ter um take dela muito estratégico. A gente já vai ter lá. Tem um espaço mais fechado, uma sala seria VIP, que dá uma pra sala montar VIP. algo, sabe? Então isso é muito bom. A gente conseguiria levar o Bel-Office. Mas, assim, no geral, a gente quer agora fazer. Porque, assim, se eu pudesse, eu pegava o Instagram de cada uma dessa mulher e organizava. Só que eu não tenho mãos pra isso. Então, no evento vai ser o momento que a gente vai ter pra conseguir fazer com elas. Então, dizer o que ela tem que fazer Coisas e que a gente não supervisionar e fazia dizer, ó, antes. corrige isso aqui pra ela ser... Que é o Tem muitas ponto do mulheres case que mesmo. mandam fotos, um exemplo, que não sejam tão profissionais pra colocar no Sim. Eu Vou, porque às vezes ela não tem como fazer uma foto mais É ter um profissional. espaço de foto. Então é ter um espaço para que ela consiga utilizar aquele momento para um depois de evento. Criar um conteúdo diferente, se apresentar nas redes sociais, quem eu sou, né? E isso é muito porque às bacana. vezes a maioria das mulheres, o que elas precisam é de oportunidade. E hoje as redes sociais, elas ou são um potencializador ou eles são uma entrave. Porque imagina assim, a pessoa é muito boa no offline, ela faz... O que ela faz da melhor forma. Só que a foto que tá ali, como você disse, quando as pessoas perguntam, a gente mandou mensagem, você foi lá no nosso Instagram. Imagina se a gente não tivesse com uma foto legal lá no perfil. Se a gente não tivesse feito todo um trabalho Se o evento de feed. fosse de qualquer jeito, um exemplo, você pegasse quem é Elas Empreendem hoje, visse, lá, olhasse lá o Instagram, Qualquer coisa. uma Não ia logomarca gerar não é credibilidade. legal, o evento não tem ali uma credibilidade, então a Não gente passa o construiu profissionalismo, né? algo Então, do assim. evento desde o início para Grande desde tentar o início. Pra tentar pegar, não. A gente vai transformar com que as pessoas olhem e pensam, eu quero fazer parte desse evento, entendeu? E aí a estrutura da identidade visual, da credibilidade, do posicionamento em si no Instagram, percebe com que as pessoas olhem, nossa, eu quero estar nesse evento. Isso que é importante quando você passa a credibilidade nas redes sociais. Porque a gente não tem espaço físico pra dizer, eu tô aqui hoje, tô atendendo você. Sim. Não, a gente não tem isso. Então a gente tem que estar muito bem presente nas redes sociais para as pessoas entenderem, não. É lá que eu quero estar. E o quarto evento, acho que o resumo do quarto evento é a gente quebrar a objeção daqueles primeiros 3 segundos. Porque toda narrativa de conteúdo, os 3 primeiros segundos é o que cativa. Então a gente vai produzir o que a mulher precisa para quebrar essa primeira objeção dos 3 primeiros segundos. Que é ter uma imagem boa, organizar as redes sociais básico ali dela já pronto, fotos profissionais e takes de falas muito estratégicas para o negócio dela, com o Bel-Office Cash, patrocinador da quarta edição. Muito bom mesmo. Obrigada. Queria que vocês só falassem a rede social, tanto do Elas Empreendem, eu acho que é legal, de repente vão surgir outras mulheres que estão assistindo, que vão assistir esse episódio e que querem seguir vocês. Falem ali para a câmera qual é a rede social delas e de vocês também, né? Que a gente tem que vender esse peixe, é Sim. importante. Por favor.
O do Elas Empreendem Evento. O meu é Letícia Raizo e Raizo Estratégias. O meu é Lorena Quadros e o da minha agência é Quadro Digital. Pronto. Muito básico. E aí eu quero deixar o convite para você seguir ali as redes sociais, o YouTube da Bellops Coworking. Nós vamos disponibilizar logo para todos vocês empreendedores, né, essa edição fantástica do Belcast, o sexto episódio, que foi fantástico, com a Letícia Ramos e com a Lorena Quadros. E fique até o próximo episódio e até a próxima edição. Show de bola.